Então, essa é a nossa última tarde, né, do nosso evento. Essa 13, né, sexta-feira 13, né, tão afortunada, na verdade, porque a gente vai agora ter uma sequência de 2 mesas sobre tradução, com intervalo de meia hora para todo mundo descansar, mas existe uma continuidade, uma sequência, espero que todos gostem. São várias abordagens diferentes, né, da questão da tradução. Então, eu agradeço aos demais organizadores, ao público que nos assiste, aos colegas que vão se apresentar, como também aos monitores e ao host, sem os quais o evento virtual não aconteceria. Então, muito obrigada a todos. Né? Falarão em seguida o Vinícius Berbatz, a Caroline Micaelia e Frederico Donnet. E aí eu espero que cada um, então, ao iniciar sua fala, se apresente como bem quiser. Tá? É importante essa autoapresentação, melhor do que um resumo de lattes, né, que às vezes nem responde aquilo que nos interessa no momento. Né? Eu vou começar, então, agora a primeira comunicação, tá? Eu peço então que a Dominique coloque a nossa primeira imagem. E eu vou apenas introduzir. Certo, agora sim. Eu vou apenas introduzir o trabalho de pesquisa que eu faço com os bolsistas de iniciação científica a partir do título. Eu não vou fazer maiores comentários, não. Qualquer coisa a gente participa do debate, né? Depois. Assim, deixando então para fazer as perguntas, inclusive escritas pelo chat, para depois de terminada a última fala, tá? Bom, então, o título, né? A recepção da tradução literária na Revue Blanche, concluindo uma pesquisa, iniciando um blog. Então, a recepção da tradução literária é o objeto geral da nossa pesquisa, né? Que abarca um elenco específico de periódicos da Belle Époque francesa. Dentre as revistas que examinamos, a Revue Blanche se destaca por ser uma das maiores divulgadoras de literaturas estrangeiras entre as chamadas Petites Revues, né? Chegando, inclusive, a fundar a sua própria editora, que publica também traduções de títulos estrangeiros, que vai se chamar Édition de la Revue Blanche, não vai ser muito longeva e vai ser incorporada pela Fasquelle depois. A imagem que vocês veem aí, né, mostra um segundo ponto forte da revista, que é o estímulo às artes de vanguarda, né? Tanto a literatura de vanguarda, os simbolistas, debates sobre o hermetismo simbolista em geral, como as artes plásticas e visuais. E aí você tem um exemplo de grafismo Art Nouveau, que no momento ainda é uma arte de vanguarda. Tá? Então, por isso esse desenho aí inaugural. Bom, continuando só a explicação do título, concluindo uma pesquisa significaria, na verdade, concluindo a etapa de elaboração de instrumentos de pesquisa, mas ficaria muito longo. Então, essa parte vai ser explicada pela Tereza, porque justamente antecede a última, digamos, fase da pesquisa, que é a fase mais analítica e interpretativa dos dados coletados. E, finalmente, iniciando um blog, né, colocando à disposição e em debate parte desses instrumentos de pesquisa, que vai ser explicado, então, pela Dominique. Eu agradeço, finalmente, então, a Thais Alves dos Santos, hoje monitora do evento, que nos assiste nesse momento e que muito contribuiu para essa pesquisa. Muito obrigada, e eu passo a palavra a Tereza. Boa tarde a todos. Eu me chamo Tereza, como a professora já apresentou, faço parte, né, do grupo de pesquisa desse projeto e estou aprendendo bastante. Então, nós vamos apresentar hoje a finalização de uma das etapas da pesquisa. Pode passar, por gentileza, Dominique.
Então, nós concluímos a coleta de dados no acervo da Revue Blanche. Essa etapa foi feita junto com a monitora hoje, ex-bolsista nossa, Thais Alves. Então, a gente coletou os dados referentes, né? Buscamos identificar os dados referentes a traduções, artigos que mencionam ou que comentam a tradução. E aí, a partir desse levantamento, organizamos esses dados coletados em tabelas. É só fazer uma observação, a gente trabalha com o acervo da Revue Blanche a partir de 1891, quando a revista sai da Bélgica, né, e vai para a França, para Paris. Bom, então organizamos esses dados, né, que coletamos numa tabela intitulada Indicativa de Textos Literários Traduzidos. Então, essa tabela ela foi feita em Word, ela tem em torno de 25, 26 páginas, e aí registramos, né, as traduções que encontramos na Revue Blanche e os artigos que comentam e mencionam a tradução. A partir dessa tabela maior, de 25, 26 páginas, fizemos uma segunda tabela, que é a tabela de traduções. Nessa tabela de traduções, colocamos somente as traduções publicadas na revista. Ou seja, nós retiramos os artigos que mencionam ou que comentam tradução. E aí ela, de 25, 26 páginas, reduziu para 8 páginas. E, tomando como referência essa segunda tabela, organizamos uma terceira, que é a tabela de tradutores. Ela é uma tabela bem mais enxuta, não tem muitos detalhes, só colocamos mesmo o tradutor e o autor que ele traduziu, que foi publicado na revista. Pode passar, Dominique, por gentileza. Aqui temos o extrato dessa terceira tabela, que é bem mais enxuta. Vocês podem ver que tem ali o tradutor, por ordem alfabética de sobrenome, e o autor que ele traduziu. Essa tabela também foi feita no Word e ficou em 3 páginas. Né? Eu diria umas 2 páginas e meia. Por gentileza, Dominique. Esses dados que colocamos aqui, tá? Eles são referentes à nossa leitura dessa terceira tabela, dessa tabela bem mais enxuta. Bom, a partir dessa tabela de tradutores, conseguimos identificar 49 tradutores que, a princípio, publicaram na revista, que podem chegar a 51. Por que 51? Tem 2 tradutores que eles utilizaram somente as iniciais. Pode ser as iniciais do nome, pode ser as iniciais de um pseudônimo. Como eu não posso dar 100% de certeza que é fulano ou cicrano, pode ser que nas leituras mais à frente a gente venha confirmar. Eu acredito que esses 2 tradutores estejam já registrados nesse grupo de 49 tradutores. Então, eu acredito que sejam realmente só 49 que apareceram na Revue Blanche. O tradutor com mais autores traduzidos foi Victor Barrican, com 4 autores, e Jean Dinetti, que era mulher, esse era o pseudônimo, né? Émile de Nemetti, com 4 autores também. Mas eu quero salientar que essas informações é a leitura que a gente fez da tabela mais enxuta, e que isso vai mudar quando a gente for analisar os dados das outras 2 tabelas que eu mencionei, né, no início dessa apresentação. O autor com mais tradutores é Leon Tolstói, então demandou aí 8 tradutores, sendo que um tradutor não identificado e um tradutor não mencionado. Esse tradutor não identificado é um dos tradutores que utilizou somente as iniciais. Pode ser nome, pode ser um pseudônimo. E o tradutor não mencionado é um texto
do Tolstói que não tem indicação de quem traduziu, mas pelos indícios do que a gente viu na revista, provavelmente trata de uma tradução. Eu acredito também que sejam 8 tradutores. Eu acredito que esses 2 tradutores, né, esse tradutor não identificado e esse tradutor não foi mencionado, esteja também no grupo de 8 tradutores. A nacionalidade mais traduzida foi a russa, então foram 9 autores russos que identificamos, né, em traduções na revista, e identificamos a presença de mulheres, 4 tradutoras. Madame Charles Laurent, Jean Dinetti, Marie Stromberg e Madame R. Moussat. Foram as 4 mulheres que identificamos. Charles Laurent e Madame R. Moussat também são pseudônimos, tá, gente? Dominique, por gentileza. Bom, e aqui a gente apresenta algumas considerações a partir da leitura dessa terceira tabela. A maior parte das traduções publicadas na revista são europeias. Eu vi 3 poemas traduzidos do chinês, algumas trechos de autores norte-americanos, mas não vi nenhuma tradução que venha da América do Sul, ou da América Central, ou da África, por exemplo, não aparece. E isso vai de encontro ao que alguns estudiosos dessa temática falam, dessa preferência por traduções, por obras que vão estar circulando no continente europeu. Predileção por autores russos, parece que eles, muitos autores russos. Alguns textos podem ter sido traduzidos para a Revue Blanche ou provenientes de outras publicações. Então, muitas vezes eles pegavam uma tradução que foi publicada em um jornal ou em uma outra revista e reproduziam na Revue Blanche. Ou podem ter sido preparadas para atender a demanda da Revue Blanche. Um outro ponto que a gente considera, temos percebido, é que alguns trechos traduzidos podem ter sido usados com o intuito de propaganda. Porque, como a professora explicou no início, a Revue Blanche, ela tinha uma editora, a Edition de la Revue Blanche, e ela publicou também traduções, e uma dessas traduções foi a obra Les Mille Nuits et Une Nuit, de Joseph Charles Martuz, que é a segunda tradução francesa dessa obra, apesar deles dizerem que era a primeira, né, tradução literal, fiel, mas é a segunda tradução. E a Edition de la Revue Blanche também publicou outras traduções e elas aparecem na revista. Alguns capítulos, trechos traduzidos aparecem na revista e pode ter sido usada com o intuito de fazer propaganda dessas obras. E para finalizar, eu quero dizer que sim, foram muitas as informações lidas ao longo da pesquisa. Foi um volume grande de informações, a Thais Alves sabe disso. Pegamos tomos com em torno de 600, 700 páginas. Eu lembro que teve um tomo em torno de 800 páginas para levantar, são 30 tomos da revista. Com a análise assim, das informações, quando a gente olha essas tabelas, analisando essas informações, a gente acaba redescobrindo, com um novo olhar agora, as informações que a gente coletou lá atrás. Não sei se a Thais lembra, né? Então, assim, é bem legal esse processo, né? Percebemos que, assim, olhando para essas informações, para essas tabelas, que há muita coisa para ser dita, há muita coisa para ser descoberta, por que não redescoberta? E que, por isso, a gente diz que assim, a pesquisa não acabou. É uma etapa da pesquisa. Então, um dos objetivos era confeccionar instrumentos de pesquisa e estamos colocando à disposição de outros pesquisadores. Tá? É isso. Muito obrigada e passo a palavra para a Dominique. Olá, boa tarde a todos. Eu me chamo Dominique Dária, eu sou bolsista também, eu sou bolsista voluntária.
Eu comecei tem pouco tempo, comecei em março, então quando eu comecei já tinha a pandemia, não deu muito para a gente se encontrar, né? Além de virtualmente, o que é um pouco chato, né? Mas eu também estou trabalhando em uma das tabelas informativas, né? Que é a Mercure de France, na parte das letras, que não vem ao caso. Então, hoje eu estou aqui para falar de uma parte, né, do projeto, que é iniciando um blog. Então, nós temos a República Prussiana das Letras e Traduções como título do nosso blog e temos como objetivo tornar mais acessíveis os conteúdos já publicados e também de permitir um espaço virtual de discussões com outros pesquisadores. Como a Teresa já mencionou, nós temos tabelas informativas no nosso blog, né? E a plataforma que nós escolhemos foi o WordPress. Também temos como materiais alguns textos, né, que são traduzidos, algumas coisas ainda estão para entrar, porque o blog está muito recente, então a gente está encaminhando ele, está adicionando as coisas bem aos poucos. Também temos algumas referências bibliográficas, artigos também vão entrar, vão ser disponibilizados. E eu trouxe aqui algumas imagens para poder mostrar como é que o blog está ficando, né? Ele já foi lançado, né? Foi lançado no final de semana. Então, nós temos um menu sobre arquivos, galeria, links, referências bibliográficas, contato, caso alguém queira tirar alguma dúvida. Em arquivos, nós temos as nossas tabelas, algumas nossas tabelas, né? Outras serão lançadas ainda, como mencionei. Temos aqui o exemplo da tabela que a Teresa, né, e a Thaís trabalharam. Isso aqui é uma viagem que a professora Luciana fez, então tem algumas fotografias, né, do registro da viagem. Isso aqui é uma bateria de links para pesquisa sobre Proust, que foi mesmo selecionada pela professora Luciana. Então, tem vídeos, temos links, temos alguns blogs também. E, como eu disse, a pesquisa ainda está muito no início, né? Estou trabalhando na Mercure de France e também, depois de ser terminada e revisada pela professora, vai ser disponibilizada lá no site. E aproveito também para fazer a propaganda no nosso blog. E quando vocês puderem também passar para dar uma olhada lá, vai ser muito bacana. Então, é isso. Obrigada pela atenção de todos. E obrigada. Eu passo a palavra para a professora. Muito obrigada, então, meninas, né? Elas são ótimas, né? Inclusive a Thaís, que está agora em outros projetos, né? Mas é muito importante, então, essa interação entre as pessoas da equipe. A gente trabalha muito junta, na medida do possível, sob a pandemia, mas, enfim, agora, então, estamos entrando numa nova etapa, espero que fique mais dinamizado ainda, né? Realmente a pandemia foi um baque, né, para a nossa interação. Eu acho que isso vale para todas as pessoas que estão aqui presentes, né? Então, eu vou passar a palavra para o Vinícius Berbati, que eu também conheço de outros carnavais. Por favor, Vinícius, se apresente. Boa comunicação. Obrigada. Boa tarde a todos. Agradeço a professora Luciana pela oportunidade, parabenizo pela organização do evento, excepcionalmente esse ano nessa pandemia online, né? Eu sou mestrando em Teoria da Literatura e Literatura Comparada, sob orientação do professor Nabil. O trabalho que eu vou apresentar hoje, como o título, né, já anuncia, Samuel Beckett e Autotradução, Variações em Esperando por Godot, não é, a princípio, o meu trabalho da minha pesquisa. É um trabalho que eu desenvolvi paralelamente, especialmente para a disciplina que a professora Luciana ofereceu em 2019-2, já há um bom tempo. Esse ano louco, né, voou e a gente mal viu ele passando, né? É um trabalho que eu comecei a me interessar sobre o qual eu comecei a me debruçar já no Celifran do ano passado. Eu aprofundei para a disciplina e ano passado eu havia anunciado que eu faria, né, eu me dedicaria
a análise de 2 contos. Por uma questão de realmente não... a dificuldade de encontrar os 2 contos em francês, 2 contos que eu queria analisar, que eu tenho em inglês, eu resolvi mudar e eu escolhi, então, uma outra obra do Beckett, que é a obra principal dele, a mais famosa, que é o Esperando por Godot, a peça mais famosa dele, a obra mais famosa dele. O movimento que eu faço no meu trabalho é, a princípio, passar por algumas teóricas, são a maioria mulheres, que estudam tradução. É bem importante deixar claro que eu não sou um pesquisador de tradução, eu me debrucei sobre a questão de tradução especificamente para esse trabalho e especificamente focando na questão do Beckett, na obra do Beckett, ou Beckett em francês. E essas pesquisadoras, esses textos que me auxiliaram, lançaram diversas hipóteses para tentar entender a natureza da obra do Beckett, da escolha dele pela autotradução. Então, como eu já falei, né, o Beckett é um dos autores mais famosos, um dos casos mais famosos de autotradução, em que ele escrevia a obra e ele próprio depois traduzia a obra para uma outra língua. No caso, o Beckett alternou muito entre inglês e francês. Então, ele que era irlandês, né, e a princípio começou, né, ele estudou na Universidade de Dublin e estudou francês e italiano e alemão e outras línguas europeias modernas na Universidade de Dublin. E depois, com o tempo, ele se mudou, ele foi e voltou várias vezes de Paris para Dublin, para Londres, né, e vice-versa, até que ele se fixou mesmo em Paris já em meados dos anos 30. E muito já foi dito sobre o porquê da escolha pela autotradução, o impacto que isso tem na obra dele, essa constante escrita em uma língua, em inglês, depois tradução para o francês e vice-versa. Quando eu escrevi em francês também e traduzia para o inglês. Eu parto de um artigo que foi inclusive a professora Luciana que me recomendou, da Chiara Montini, que eu comecei a me debruçar mais recentemente. Eu estou retrabalhando o meu artigo, e o artigo da Chiara é muito interessante, professora, se eu não me engano, professora ou pesquisadora da Universidade de Provence, Aix-en-Provence, que ela também faz um trabalho, um movimento similar ao que eu faço, de entender o que é a autotradução e tentar ver nos textos dele, como que isso se dá, como isso acontece, que indícios que a gente pode ver no texto. E a Chiara fala, eu achei interessante porque ela destrincha, ela separa a carreira do Beckett em 4 momentos diferentes. Então, ele começa com, eu até anotei aqui, o primeiro momento, antes dele publicar o primeiro romance, ainda publicando alguns textos, ainda sobre uma influência muito forte do James Joyce. Ele foi uma espécie de discípulo do Joyce, que ele conheceu em Paris, justamente, no final dos anos 20. O primeiro momento, a primeira época, a Chiara Montini chama de monolinguismo poliglota, então ele ainda escreve principalmente em inglês, inserindo elementos de outras línguas, já que ele é um poliglota que estudou várias línguas. Em seguida, ele começa a publicar escrever e publicar os primeiros romances. O primeiro romance dele, que é o Murphy, nos anos 30, depois o What, mais para frente. Aí é a época que ela chama de bilinguismo com dominância anglófona. Então, ainda primariamente escrevendo em inglês, né? Em seguida, já nos anos 40, quando ele começa a publicar o Mercier e Camier, e depois a trilogia, né? O Molloy, Malone, Morre e o L'Innommable, eu estou aqui misturando todas as línguas, né? L'Innommable, que já é um bilinguismo com dominância francófona. Então, ele já passa a escrever em francês e traduzir para o inglês. Então, ele faz um movimento contrário com esses textos. E já a partir dos anos 50, já depois do Godot, em textos até mais radicais, ele já está num bilinguismo misto. Então, como ela coloca, como a Chiara Montini coloca. Então, ele escreve alternadamente em inglês e em francês. O que é curioso, a Chiara fala também principalmente de como, principalmente os primeiros textos, são textos que ele escreve em inglês e ele traduz para francês, mas tardiamente. Então, ele só vai traduzir esses textos, os primeiros romances, né, o What e o Murphy, para o francês já nos anos 60 e 70, romances que foram escritos em inglês nos anos 30 e 40.
enquanto que a maioria dos romances já escritos em francês nos anos 40 e as peças nos anos 40 e 50, esses já foram traduzidos do francês para o inglês quase que imediatamente depois. Então, ela identifica uma diferença, uma liberdade que ele toma com esses textos traduzidos depois, né, mais tardiamente. Ele, enquanto autor, claro, né, tem essa liberdade com o texto, e ele faz mudanças maiores, principalmente de acordo com a evolução estética dele. Então, os textos que foram escritos e traduzidos, como o Godot, como a trilogia, como o Mercier e Camier, que vieram do francês para o inglês muito rápido, são textos em que a tradução, a segunda versão, é mais próxima da versão 1. E os primeiros romances, quando eles foram traduzidos nos anos 60 e 70, eles apresentam maiores mudanças, que ele teve essa liberdade de fazer, de mudar, e que um tradutor não teria, né? E eu também uso, né, uso como referencial teórico a República Mundial das Letras, da Pascal Casanova. A Pascal Casanova, né, numa linha, enfim, sociológica, no viés sociológico, tentando entender como os autores se colocam nesse mercado literário, como as obras se colocam, entender, digamos assim, uma certa hierarquização de certas línguas, questão de transferência de capital literário. A Pascal Casanova e a Chiara Montini também cita no artigo dela, menciona essa questão de o francês como uma língua para o Beckett e também para o Joyce, de uma certa maneira. O Joyce é muito mais experimentalista, ele mistura, os neologismos, a mistura de línguas é muito até mais intensa no Joyce, mas essa questão do francês e da França e a língua francesa e o mercado francês, né, como uma oportunidade de emancipação. Tanto Joyce quanto Beckett são autores irlandeses, e nessa época, nos anos 10, 20 e 30, a corrente chamada revivalista era muito forte. Então, poetas como Yeats e o Círculo de Yeats, que eram muito fortes e lançaram toda uma tendência estética de retorno a um passado celta. Então, a um folclore celta e ruptura com digamos assim, imagens e uma tradição inglesa, num contexto também sociopolítico para a Irlanda muito importante, de independência e tudo mais. A Irlanda, que foi por muito tempo, né, quase uma espécie de quintal da Inglaterra, em que eles se expandiram, tomaram, e depois, com muita luta, a Irlanda conseguiu a sua independência. E então, essa corrente, que era muito forte, era uma corrente que pregava justamente um retorno a uma cultura mais, digamos assim, verdadeiramente irlandesa e desprovida de influências inglesas. O Beckett e o Joyce refutavam esse retorno ao passado, essa obsessão com um folclore celta. Então, o mercado irlandês, para conseguir publicar, né, para você conseguir se estabelecer, era um mercado, digamos assim, pouco aberto para quem fugisse a essa tendência, né, de retorno a um folclore celta. E o Beckett e o Joyce, então, fogem, e Paris é vista como esse lugar assim, crucial de autonomização e né, em que você pode adquirir capital literário. Também a questão da língua francesa como uma língua em que você pode escrever sem estilo. Aparentemente, a professora Maria Alice Antunes, ela tem 2 livros, na verdade. Um foi publicado ano passado, mas eu usei um outro livro que ela publicou já faz mais tempo, que eu tenho as referências aqui, depois eu posso até passar, em que ela se debruça mais sobre a obra do João Baldo Ribeiro. João Baldo Ribeiro também um famoso caso de autotradução, mas o Beckett, inevitavelmente, o Beckett junto com o Nabokov também, são 2 grandes exemplos de autotradução, né, 2 autores canônicos que praticaram a autotradução sistematicamente ao longo das suas carreiras. Então, ela também retorna ao Beckett, ela fala sobre essa questão da língua francesa como uma língua que você pode escrever sem estilo, em que o Beckett consegue desenvolver o seu estilo, também nessa questão de uma tentativa de se autonomizar, não apenas politicamente, sociopoliticamente, conseguir ter o seu espaço e um espaço para a sua obra, mas também conseguir desenvolver o seu estilo e a sua própria estética.
E o Beckett, a gente sabe, consegue isso com muito êxito. Ele, a princípio, se aproxima muito do Joyce, de um estilo joyciano, mas já nas primeiras obras ele já desenvolve um estilo próprio, em que a questão da repetição e os diálogos não há tanto no Beckett quanto no Joyce. No Joyce a gente vê mais uma questão de um fluxo de consciência, né? Aquela coisa mais onírica. No Beckett, menos. No Beckett é uma questão de uma linguagem mais truncada e não tão sintaticamente quebrada, eu diria, quanto no Joyce. Enfim, ele desenvolve o seu estilo e consegue se afirmar. E eu vou além, eu coloco também que Beckett, de família francesa, se mudando para a França, claro, querendo publicar, querendo se distanciar de um estilo irlandês, folclórico, dos revivalistas. Também é importante, se ele está na França, pensando em se estabelecer, é importante, se ele, por exemplo, as peças serem escritas em francês e serem encenadas em francês, é importante que primeiro tenha o texto em francês. Então, ele partir para o francês já em meados dos anos 40, quando ele já está estabelecido na França, eu acho que também é um passo natural para alguém que quer se estabelecer no mercado francês, que conseguir ser publicado e ter suas peças encenadas, né? E ele que era, claro, bilíngue, poliglota e de família francesa. E a Chiara Montini também faz esse trabalho de botar lado a lado, ela faz tabelas, eu achei muito interessante, põe lado a lado as versões dos textos, e eu tentei fazer algo parecido, sem tabela, mas no Esperando por Godot, e ver o que se pode perceber entre uma versão e outra, entre a versão em inglês e a versão em francês. O Esperando por Godot foi publicado em 52, em francês, na Nathan Godot, encenado em Paris em 53, depois publicado em inglês em 54 e encenado em Londres em 55, depois posteriormente nos Estados Unidos, enfim. Então foi um texto que primeiro veio em francês, logo em seguida em inglês, não muito tempo depois, né? E o Esperando por Godot, né, é uma peça... A Chiara Montini também é inevitável quando a gente analisa lado a lado e ela faz essa afirmação. O Beckett tem uma preocupação, sim, em não alterar e não fazer uma miscelânea total com o texto e reescrever completamente. Mas ele se dá certas liberdades, sim. Ele toma certas liberdades que um tradutor não tomaria. E, apesar disso, o texto ainda assim é muito parecido. As mudanças, no caso da peça, principalmente de direção de palco. Então, por exemplo, na peça em francês, eu vou até pegar aqui, né? Na versão em francês, o Vladimir entra na peça caminhando com pernas abertas, né? E ele para, enquanto que no texto em inglês não tem essa direção de palco, ele continua a andar. Então, essas diferenças que numa encenação, por exemplo, produzem, né? Tem uma diferença no caso de uma encenação, ou então mesmo para quem está lendo, imaginar, né, como seria essa encenado isso, eu pelo menos enquanto leitor imagino o palco, imagino as coisas acontecendo, há essa diferença de direção de palco de um texto para o outro. Além disso, tem muitos diálogos repetidos que às vezes são omitidos ou acrescentados. A estrutura da peça é uma estrutura em espiral, né? Então os diálogos se repetem, o primeiro ato e o segundo ato são muito parecidos. Então, como quem não conhece o Godot, né, temos esses dois clochards, esses dois palhaços, que já meio que apareceram em Mercier e Camier, um romance anterior, que estão esperando esse Godot, que uma das leituras mais comuns é que ele seja, né, Deus, aparecer, né, chegar, eles estão esperando, Godot nunca chega, e esse é o mesmo movimento que se repete no primeiro e no segundo ato na peça. E há também certas inserções que são feitas de alguns elementos intertextuais. No texto em inglês, o Beckett insere um trecho de um poema do Percy B. Shelley. Eu estou com um texto aqui em que eu separei isso, enfim. Esse poema do romântico Percy B. Shelley, esse poema não tem em francês, né? Ele é algo que ele insere no texto na tradução em inglês,
que evoca, claro, eles estão... no final do primeiro ato, o mensageiro já veio, já falou, olha, o Godot não vem, foi embora, e eles estão lá admirando a lua, é noite, né? E o poema, esse trechinho ligeiramente alterado, faz uma alusão à lua. O trechinho que está aqui, eu separei aqui também, eu peguei o livro, caso eu não achasse no texto, na página 43, ele diz: Pale for weariness of climbing heaven and gazing on the likes of us. Então ele está descrevendo a lua como esse ser que monta essa colina, né, e olha para eles, né? É uma descrição romântica da lua que não está presente no texto em francês, só no texto em inglês. É um elemento intertextual que traz, digamos assim, um imaginário, né, que no texto em francês não existe. Além disso, há vários outros comentários e direções de palco que também no segundo ato que não existe, que variam, né, de um texto para o outro. Alguns foram acrescentados, outros foram retirados. E nós temos, né, o escravo e o seu dominador, o Pose e o Lucky, que aparecem no primeiro ato, eles voltam no segundo ato. O Pozo aparece no segundo ato cego e ele pede socorro, né, para o Vladimir e para o Estragon várias vezes. E no texto, se eu não me engano, no texto em francês, esse pedido de socorro, ele acontece mais vezes do que no texto em inglês. No texto em inglês, ele é o diálogo entre Vladimir e Estragon é interrompido menos vezes pelos pedidos de socorro. E há também uma mudança, né? No texto em francês, né, o Estragon reconhece o pedido de socorro, ele se vira para o Pozo, né, ele ouve o que ele está dizendo, vira para o Vladimir e diz: Il appelle à l'aide. Então, ele reconhece, ele está pedindo ajuda. No texto em inglês, a reação dele é um pouco menos clara. Ele diz para o Vladimir: Do you hear him? Então, ele não identifica o que ele está pedindo, ele apenas ouve um eco e você ouve ele? Enfim, há algumas variações sutis, o texto é principalmente o mesmo, não há muitas mudanças, mas eu corroboro o que em geral é visto, né, como mudanças que um tradutor não poderia fazer, né? Então, para concluir, o texto, apesar de ter uma preocupação com uma certa fidelidade entre a versão em inglês e francês, no caso do Godot, há algumas inserções, algumas retiradas de trechos, de notas de palco, né, que só um autor poderia fazer. Então, ele toma certas liberdades. A professora Maria Alice Antunes também traz no livro dela a tentativa de continuação da escrita. Então, o texto, a tradução é uma continuação do original, uma extensão do original, que ele vai aperfeiçoando em relação ao original. Isso faz sentido, né, se você pensa que ele toma essas liberdades no texto traduzido. E é muito interessante, eu acho, o caso do Beckett, né, essa tentativa de autonomização da sua obra e de se afirmar, né, enquanto autor nos dois mercados. Também pode haver essa hipótese, é uma hipótese que eu considero muito plausível, né, de você ter os seus textos nas duas línguas e manter a sua presença. Hoje em dia ele é um autor canônico, tanto para o cânone francês quanto para um cânone de língua inglesa, né? Enfim, era mais ou menos isso que eu tinha para trazer para vocês aqui. Agradeço e muito obrigado. Se tiver alguma pergunta. Então, a gente vai deixar as perguntas para depois. Muito obrigada, Vinícius. A gente passa logo a palavra para a Caroline, tá? Muito obrigada. Olá, boa tarde. Eu sou a Caroline, como a Luciana acabou de dizer. Sou lá da USP e a minha intenção hoje aqui para vocês é falar um pouco sobre a minha pesquisa de doutorado, que é uma pesquisa que está aí bem no seu estágio inicial. O meu doutorado trata do poeta francês Stéphane Mallarmé, e o escopo da obra dele em que eu me concentro é a prosa poética. Mais precisamente, a prosa poético-crítica. Mas nessa fala, a minha tentativa vai ser ter um olhar um pouco mais geral para isso. Do ponto de vista da temática, uma das coisas com as quais eu estou lidando
são os estudos malarmianos dos últimos 20 anos. Outra coisa, são duas ideias importantes para o Mallarmé e operatórias nessas duas primeiras décadas do século XXI, que são as ideias de crise e de relação. E ainda uma terceira coisa são as retraduções da prosa malarmiana no Brasil. O trabalho tem, então, aí três linhas principais, né? Uma mais crítica, uma mais poética e uma mais tradutória. E os meus dois grandes objetivos por trás dele são mostrar que e como a tradução oferece uma perspectiva de leitura importante para o atual contexto dos estudos malarmianos. E, além disso, pensar em como a gente pode retraduzir a prosa do Mallarmé no Brasil hoje, tendo em conta justamente esses estudos mais recentes. E aí eu estou fazendo isso a partir da elaboração de uma retradução de A Música e as Letras, que é uma conferência que o Mallarmé deu em 1895 e que ainda está parcialmente inédita em português. Para essa apresentação, a minha ideia é focar principalmente na vertente tradutória dessa minha enquete, embora eu não vá falar exatamente desse trabalho com A Música e as Letras. E o curioso de trabalhar com a prosa do Mallarmé é que essa é uma parte da obra dele que, com uma discreta exceção, que eu vou comentar mais adiante, só começou a ser traduzida em português em 1980, isso é, quase 100 anos depois da publicação do livro mais importante da prosa malarmiana, que é o Divagações, de 1897. E eu tenho, claro, algumas ideias do porquê esse trabalho de tradução começou tão tarde. Algumas vão até transparecer em certos momentos da minha fala, mas tampouco é esse o meu assunto aqui. O meu foco no dia de hoje é principalmente propor um vislumbre do que foi feito com a prosa do Mallarmé em termos de tradução no Brasil, até agora, e contar um pouco a partir de que lugar eu estou enxergando esse percurso. Na realidade, quando eu penso no Mallarmé, eu sempre tenho uma atenção especial para a recepção dele, desde a época da sua morte até os nossos dias. E tendo isso em perspectiva, eu traço paralelos entre o que a gente faz no Brasil e o que foi feito no exterior durante o mesmo período. Por isso, um teórico que tem me ajudado a dar conta dessas retraduções é o Antoine Berman, que tem um trabalho importante com discussões sobre retradução, historicidade e metacrítica. De fato, a minha ideia inicial tinha sido falar disso com vocês. Mas, para tornar essa fala um pouco mais fluida, já que isso tudo ainda está cozinhando bastante na minha cabeça, eu preferi deixar o teóricos do meu título para uma outra ocasião. Então, esses preliminares para um panorama da prosa malarmiana no Brasil, da tradução da prosa malarmiana no Brasil, visam mais uma apresentação do que uma reflexão teórica. E eu gostaria de começar dizendo que nos anos 80, nos anos 1980, que é a data das primeiras traduções do Mallarmé prosador no Brasil, a gente estava apenas caminhando para se distanciar um pouco da leitura feita pelos concretos, na direção de dialogar mais com o que estava acontecendo em termos de recepção no exterior. E lá no exterior, o que estava acontecendo é que dois estudiosos importantes, o Lloyd James Austin e o Bertrand Marchal, estavam terminando de organizar toda a documentação malarmiana de que a gente dispunha até então. Eles buscavam, paralelamente a isso, do ponto de vista crítico, propor que, por um lado, a gente precisava parar de ficar lendo Mallarmé pelos olhos dos especialistas do século XX, que por muitos motivos cometeram equívocos de leitura importantes, mas isso sem deixar de valorizar o que esses grandes leitores trouxeram para os estudos malarmianos. E, por outro lado, eles insistiam que, para a gente justamente deixar de incorrer nesses equívocos, era preciso religar a obra do Mallarmé à sua vida, ao seu tempo e à tradição com a qual ele trabalhou. Em outras palavras, trata-se aí de uma dupla reivindicação, metacrítica numa mão e historicista na outra. Daí também o meu interesse no Berman. Mas, enfim, tendo isso em vista, eu vou passar agora a minha apresentação das traduções, que eu vou tentar projetar aqui, se tudo der certo. Ops. Aí, vocês estão vendo? Sim, a gente consegue ver. Maravilha. Então, peraí, que talvez o vídeo está na frente, não? Tá bom, vamos lá. Bom, de 1980 até meados da década seguinte,
o que se destaca é a presença recorrente de traduções da seção de poemas em prosa, anedotas ou poemas, do Divagações. Eu estou falando de O Fenômeno Futuro, Queixa de Outono, Frisson de Inverno, O Demônio da Analogia, Pobre Criança Pálida, O Cachimbo, Um Espetáculo Interrompido, Reminiscência, A Declaração na Feira e O Nenúfar Branco, O Eclesiástico, A Glória e Conflito, todos eles traduzidos pelo Juscelino Grunewald na antologia Poemas, de 1990, e depois, com a exceção do último texto, Conflito, traduzidos pela Dorothée de Bruchard, na antologia Prosas de Mallarmé, de 1995. Aí na tabela, vocês não vão ver todos esses nomes, vocês vão ver tudo reunido sobre anedotas ou poemas. Mas antes disso, no ano de 1980, a Inês Osec-Depré tinha traduzido O Demônio da Analogia, e a Fúvia Moreto tinha traduzido quase 10 anos depois, em 1989, O Queixa de Outono. Nesse meio tempo, a gente tem também uma primeira publicação do conto póstumo Égiture, pelo Grunewald, e, na verdade, todo o processo do Grunewald com Égiture é bem interessante, porque já em 1957 ele tinha traduzido um trecho desse texto para o Mário Faustino usar no artigo que ele escreveu sobre o Mallarmé, intitulado Poesia Não é Brincadeira. Daí, no mesmo número 4 da revista Código, em que a Inês Osec-Depré publicou O Demônio da Analogia, sai publicada uma primeira versão desse Égiture do Grunewald, que é retomada no livro Transas, Traições, Traduções, de 1982, onde, embora o Grunewald se refira a essa versão como a definitiva, trata-se apenas de uma versão parcial. Em 1985, no livro intitulado Égiture, sai ainda outra versão, agora mais finalizada, a qual tornará a ser publicada na mesma ocasião em que o Grunewald traduz a seção Anedotas ou Poemas, ou seja, em 1990. Então, o que a gente vê é que os anos 80 foram marcados por dois tipos de textos traduzidos, a seção Anedotas ou Poemas, do Divagações, e o Égiture. A partir de 1990, ainda que a gente possa contar uma tradução de Anedotas ou Poemas, eu tinha falado da Dorothée de Bruchard, outros textos começam a ser traduzidos. Eu falo, por exemplo, dos contos indianos, com uma primeira versão pela Yolanda Steidl de Azevedo, ou de Toledo, em 1994, e a outra pela Bruchard, em 1995, e aí ela publica junto, né, com Anedotas ou Poemas, e aí essa edição dos contos indianos teve uma reedição em 2006. Mas eu estou falando também dos textos de divagações que podem ser entendidos, digamos, como poemas críticos no sentido estrito. E aqui é interessante perceber que apenas duas tentativas tiveram lugar até meados dos anos 2000, sendo elas o livro Instrumento Espiritual e O Mistério nas Letras, as duas pelo Amálio Pinheiro, em 1991. Eu gostaria de chamar a atenção para o fato de que, quando a gente olha para essas traduções das décadas de 80 e 90, o que se vê é que as primeiras prosas traduzidas ainda não são a parte mais intrincada da produção do Mallarmé, que são os poemas críticos, né? Os exemplares de Anedotas ou Poemas são, na realidade, poemas em prosa de juventude, em sua maioria publicados inicialmente entre 1868 e 1875, na Revue des Lettres et des Arts, os quais, como todos os textos de divagações, foram lapidados para pertencerem ao livro. Eles são a parte mais antiga desse livro e, de certo modo, a de mais fácil compreensão. O Égiture, a despeito de ser um texto póstumo e bastante complicado, pode ainda ser considerado um conto de juventude que Mallarmé escreveu no início dos anos 1870, quando ele tinha 20 e tantos anos. E mesmo contos indianos, que são efetivamente fruto de um trabalho tardio, tampouco possuem o grau de dificuldade desses poemas críticos. Aliás, depois eu posso até comentar melhor esses contos indianos, né, se for o caso, porque a história deles é bastante curiosa, né? Eles são, na realidade, uma reescritura da reescritura de uma tradução do sânscrito, com tempero malarmeano aí, acrescido à mistura. Em todo caso, à exceção de o livro Instrumento Espiritual e de O Mistério nas Letras,
Écriture talvez seja o texto de maior dificuldade desse conjunto de textos traduzidos entre 1980 e 2000, principalmente por seu inacabamento. Mas mesmo Écriture, a época que o Grunewald publica sua tradução integral, em 1985, ainda estava unicamente disponível na versão das obras completas de 1945, editada pelo Henri Mondor e pelo Georges Aubry, que haviam simplesmente reproduzido a versão publicada em 1925, que, digamos, ela foi editada para ter algum grau de legibilidade, né, de um texto que, na verdade, existe como um manuscrito completamente inacabado. Em outras palavras, do ponto de vista do corpus da obra malarmiana traduzida entre 1980 e 1995, a gente ainda está quase que completamente sob o signo da recepção malarmiana de começo e meados do século XX, quando Mallarmé era ainda tido como um poeta de torre de marfim, hermético, obscuro, ou então como um poeta filosófico, cifrador de significados. Sob a perspectiva das poéticas da tradução, não obstante, algumas ligeiras mudanças já podem ser identificadas. O Grunewald ainda possui uma ligação com o movimento concreto, e esse vínculo aparece também, de certa forma, na Inés Ozek-Depré, dado que o seu Demônio da Analogia e a primeira versão de Écriture saíram ambos na revista Código, editada em Salvador por Hércules Albino de Souza e Antônio Risério, de 1973 a 1989, e que possuía foco em poesia e tradução experimental e atenção voltada para o concretismo. No entanto, a Moreto, a Bruchard e o Pinheiro parecem ter outras preocupações. Professora universitária da Unesp, a Flúvia Moreto traduziu Mallarmé no contexto de uma antologia que procura tratar do conceito de decadentismo, e junto ao texto do poeta, há textos de autores como Laforgue e Huysmans, em geral pequenos artigos e paratextos. Então aí a gente vê que o Queixa de Outono é bem um caso à parte, né, por ser um poema. É também com vistas a um estudo universitário específico que o Amálio Pinheiro propõe em suas traduções. Ele estava vinculado a um grupo de estudos interdisciplinar sobre literaturas estrangeiras da USP, e o livro em que saiu a tradução resultou de um grupo de trabalho da Ampol, chamado Fundadores da Modernidade. A Bruchard, por seu turno, embora também possua uma trajetória acadêmica bastante notável, tem como principais atividades a tradução e edição, e as suas traduções do Mallarmé foram publicadas numa casa editorial criada por ela, a editora Paraula, que hoje já não existe, mas que entre 1993 e 2001 foi de grande importância para os estudos da tradução, né? Sobretudo na medida em que visava discutir e tornar visível a figura do tradutor. Nesse sentido, entre 1980 e 2000, flagra-se uma transição das traduções do Mallarmé prosador, que passam a ser produzidas no meio universitário sob perspectivas poéticas relativamente diversas entre si e em relação aos concretos. A partir desse período, a grande maioria das traduções de Mallarmé, seja em prosa ou em verso, vem principalmente das universidades, o que eu considero uma primeira relação clara com a crítica internacional então em voga, uma vez que tanto Austin como Marchal eram professores universitários e estavam, então, pela primeira vez no encontro entre uma atividade crítica e uma atividade docente. Forçosamente, aqui no Brasil, pela nossa cultura tradutória, pelo crescimento dos estudos da tradução como disciplina e pelo fato do Mallarmé escrever em francês, esse mesmo encontro só poderia se dar entre docência, crítica e tradução. Assim, eu vou tentar passar o slide aqui. Opa, foi. Assim, mais de 10 anos depois da tradução que a Bruchard fez dos poemas de anedotas ou poemas, o Joaquim Brasil Fontes, também professor universitário, viria propor uma obra bastante peculiar em vista da recepção brasileira até aquele momento. Um trabalho que se fixa deliberadamente na juventude do Mallarmé, ou, como diz o título, nos anos de exílio do jovem Mallarmé, de 2007. Nele, mesclam-se referências biográficas e traduções de cartas de poemas e de prosas em um projeto bastante inovador. Vemos, de forma nítida, o Mallarmé inserido na história, exatamente como propôs o Álvaro Faleiros num artigo de 2012. Um terceiro Mallarmé, cuja consonância com o Mallarmé historicizado da crítica internacional começa a transparecer. Precioso também nesse momento é o fato de que muitos textos, entre verso e prosa, para falar com palavras mallarmianas, já possuem mais de uma tradução, de modo que um trabalho metacrítico no estilo do Berman começa a ficar não só viável, como também desejável.
E assim, a cada vez mais rica e complexa a presença do Mallarmé no Brasil, lembrando aqui de um título do Júlio Castanhon Guimarães, segue firme e forte no nosso campo literário. Com efeito, talvez esse contexto seja responsável por um novo fôlego, para o ímpeto de traduzir a prosa crítica do poeta no nosso país. Isso porque, com uma compreensão mais historicizada do trabalho do Mallarmé, os textos do Divagações, as conferências e todos os outros trabalhos mais propriamente críticos passam a fazer muito mais sentido, uma vez que todos eles são fundamentalmente trabalhos de circunstância. Em adição a isso, o adensamento do nosso conhecimento e da nossa experiência com a poética mallarméana se mostram de imenso auxílio na leitura desses poemas críticos considerados tão complexos estruturalmente. E é esse adensamento, a meu ver, que permite uma saída do Mallarmé extremo do escrito para um Mallarmé conversador, que promovia encontros em sua casa na Rue de Rome. E então a gente começa a reparar que o Divagações, por exemplo, pode ser muito melhor compreendido se lido em voz alta, mas essa é uma outra discussão. Eu só queria dizer, então, que são muitas as renovações na nossa percepção a respeito do trabalho dele. Isso significa, eu acredito também, isso justifica, eu acredito, a profusão de traduções de Crise de Verso que a gente teve entre 2007 e 2010. Época em que o Faleiros de Carreira, Ana Alencar, o Gilabés, o Fernando Scheibe iluminam de maneiras rigorosamente diferentes a crise mallarméana, que pelos textos críticos do movimento concreto já começavam a soar para a gente quase caricatural. Aliás, como inserir crise mallarmé na mesma frase que no Brasil remete imediatamente ao trabalho do Marcos Ciscar, por sua atividade crítica essencial em se tratando do poeta, eu não poderia deixar de citar para a presença do Mallarmé e da prosa mallarméana no nosso país a importância dos ensaios contidos no livro Poesia e Crise, de 2010, sobretudo Poetas à Beira de uma Crise de Versos, Traduzir Mallarmé ao Lance de Dados e O Túnel, o Poeta e seu Palácio de Vidro, sendo esses dois últimos especificamente sobre a tradução da prosa mallarméana. Os trabalhos do Ciscar são pioneiros, não somente porque eles recolocam o Mallarmé no campo literário brasileiro, dando-lhe importância dissociada da que lhe deram os concretos, mas porque estão perfeitamente afinados com a crítica internacional mais recente, que vem colocando em questão de maneira bastante produtiva os Mallarmés do século XX. O ano de 2010 é, sem dúvida, muito significativo para a recepção e a tradução do poeta no Brasil. De fato, mais de um século depois do lançamento de Divagações, só lembrando de 1897, ganhamos nossa primeira tradução completa do livro, realizada por Scheibe. Ganhamos também uma tradução da seção de crítica teatral, Rabiscado no Teatro, por Tomás Tadeu. Se não contarmos a tradução da produção epistolar do Mallarmé, sobre a qual eu não tratarei aqui, mas cuja uma parte significativa foi traduzida em 2012 pela Sandra Stroparo, as últimas prosas traduzidas de que se tem notícia, recentíssimas, saíram em 2019. A Larissa Drigo Agostinho acaba de lançar sua tradução de Notas sobre a Linguagem, publicadas como apêndice de seu livro A Linguagem se Refletindo, Introdução à Poética de Mallarmé. O Márcio Freire traduziu o artigo de juventude Heresias Artísticas, a Arte para Todos, em volume de interesse particular, pois consiste em um dossiê sobre o lance de dados, com a tradução do poema e de suas versões menos conhecidas, bem como de algumas cartas. E, da minha parte, eu traduzi no mestrado 2 artigos de juventude, Os Impressionistas e Edouard Manet e o Júri de Pintura para 1874, Monsieur Manet, assim como 3 das notas de crítica de arte, também de juventude, que o poeta chamava de gossips artísticas. A gente vê, então, que 2019 é um ano em que textos até então inéditos, caso desses que eu estou comentando, ganham suas primeiras versões em português. Mas tudo isso é apenas uma breve apresentação que realmente requer uma análise de maior fôlego. Por ora, o que se pode constatar de uma maneira mais acurada a respeito do cenário em que se inserem as traduções da prosa mallarméana no Brasil é que o Mallarmé crítico, que já aparecia de maneira modesta em 1991, mas que teve o seu verdadeiro pontapé inicial no nosso campo tradutório no ano de 2007, permanece na ordem do dia. Mais ainda, e eu gostaria de finalizar essa apresentação aqui, que a partir dos anos 1980, a recepção brasileira do poeta é tensionada e com isso cria-se espaço para uma reflexão metacrítica, também no que diz respeito à retradução,
para uma leitura mais textual, mais próxima dos textos do poeta do que daqueles que compõem a fortuna crítica sobre sua obra, e para uma reaproximação entre o pensamento crítico que se produz aqui e aquele que se produz no exterior. Obrigada. Muito obrigada, Caroline. Eu passo, então, a palavra para o Frederico, para a gente conseguir ter um tempo, né, de reflexão depois juntos. Eu passo logo a palavra para ele. Muito obrigada, Frederico. Obrigado, Luciana. Acho que teremos tempo. Acredito que a minha comunicação, não sei se ela chegará aos 20, mas acho que faz parte do meu modus operandi como sujeito e até mesmo como pesquisador, porque eu acredito que toda pesquisa que nós fazemos dentro do meio acadêmico, de alguma forma, para usar um termo derridiano, acaba nos atravessando na escritura. Então, quando a gente vai fazer alguma comunicação, ela acaba tendo muito da nossa própria idiosincrasia, das nossas singularidades, dos nossos processos de construção de identidade. Então, deixa eu tentar aqui passar para vocês a apresentação para a gente começar. Cadê? Eu acho que eu saí aqui. Aqui. Vocês estão vendo? Sim, estamos sim. Ok. É só abrir. Aqui. Bom, eu chamei essa minha comunicação de 1001 Memórias, a jornada da tradução da La Recherche du Temps Perdu para o árabe. Eu atualmente estou entrando no 3º ano do doutorado em Linguística Aplicada e Tradução na Unicamp, como pesquisador CNPq. E a minha formação ela acaba sendo bastante multidisciplinar, porque a minha primeira formação é como psicólogo, depois eu me especializei em psicanálise lacaniana, acabei traduzindo alguns textos que eram inéditos em português do Lacan. Posteriormente eu fui professor de neuropsicologia e neuroanatomia, acabei fazendo um mestrado em literatura voltado para Proust. Já na graduação eu trabalhava com Proust. Entrei no mestrado em literatura trabalhando com Proust e tangenciando filosofia e psicanálise. E agora no doutorado com a questão da linguística, discurso, mas a tradução ela acabou sempre tendo esse atravessamento na minha vida de alguma forma. Então, eu acabo unindo aqui nessa comunicação várias das minhas paixões e talvez, eu diria um pouco além, eu diria amores também, porque tudo isso faz parte da minha própria constituição como sujeito. Então, para começar, eu quero fazer só um histórico de como surgiu essa questão da tradução da obra magna de Marcel. A minha pesquisa de doutorado ela está muito voltada para questões de revolução, resistência do sujeito árabe, autobiografias, e tanto que eu estou fazendo 2 traduções, uma do árabe para o português e outra do francês para o português, de escritores árabes, na verdade, de origem árabe, para poder, e mais outras obras, para poder verificar essas questões do sujeito árabe como um sujeito que resiste através da escritura e da reescritura de si. A partir desse pensamento, quando eu comecei a verificar o tema para a apresentação dessa comunicação do Seyfran do Seyfran, imediatamente eu fui reportado a Proust, porque eu comecei a refletir qual a relação de Proust e de sua obra magna com o mundo árabe? Existia alguma tradução? E me deparei com um artigo que foi publicado no Le Monde em 2006 e depois foi traduzido no Brasil também o mesmo artigo, falando sobre a demora, um tempo que foi extremamente longo
da tradução da recherche do francês para o árabe. E eu quero começar, para situar vocês, eu chamo de jornada justamente porque a jornada é um processo que nós passamos que é permeado por vários atravessamentos. Mas eu quero começar fazendo uma comparação de Marcel Proust e de um escritor e filósofo egípcio chamado Taha Hussein. Taha Hussein ele foi citado num artigo muito recente, de 2013, num jornal na Argélia, como sendo o Proust árabe. Justamente porque, além de serem contemporâneos, o Hussein ele também teve uma produção literária muito permeada e tangenciada por limitações físicas. Assim como Proust, como nós sabemos, teve todo aquele envolvimento com a asma que o impedia, até o fim da vida, até o fim da sua escrita, de viver, talvez, vamos por assim, de uma maneira planificada. Taha Hussein ele foi acometido de cegueira quando tinha os 3 anos de idade. E mesmo assim, a partir do discurso, a partir da língua árabe, ele conseguiu desenvolver um trabalho fantástico em torno da literatura. Então, ele é considerado em paralelo ao mesmo processo que Proust teve com a sua escrita. Então, isso acaba sendo bem interessante para a gente pensar que já existia uma semente comparativa de escritores, mas que nós aqui no Ocidente, que é algo que o Eduardo Said trabalha muito, a questão do orientalismo, e nós conhecemos bem, que é justamente a visão que nós no Ocidente temos do que é o sujeito árabe. Muitas vezes pode ser permeado por um exotismo ou, principalmente depois dos eventos de 11 de setembro, sujeitos que estão sempre envolvidos com várias modalidades de terrorismo, o que o Mustafa Sherif também problematiza junto ao Derrida, dizendo que essa visão ela precisa ser retrabalhada a partir do que? Dando voz, não exatamente, mas dando vez para que esse sujeito árabe que escreve para além daquilo que nós conhecemos no Ocidente, diga de si e fale para nós no Ocidente, quem sou eu? Eu sou para além do que vocês imaginam, para além do que o orientalismo criou. Então aqui, para começar essa jornada, essas 1001 memórias, para fazer uma brincadeira com as 1001 noites, que também foi citado na recherche, eu trago aqui a primeira citação foi feita nessa revista, Al-Katib al-Masri, que é a única revista que existia em 1945 no Egito, falando a respeito da obra do Marcel Proust. Logo depois dessa citação, aqui eu já trago para vocês a capa da primeira edição da tradução do francês para o árabe, foi feita pelo Elias Badawi em 1977. Depois, em 1994, a mesma tradução dele foi republicada. Mas existe uma jornada que foi percorrida para essa tradução. Antes de que essa tradução fosse efetivada pelo Elias Badawi, eu acabei descobrindo que o primeiro leitor registrado de Proust no Oriente Médio foi o Naguib Mahfouz. Naguib Mahfouz, além de escritor, roteirista, ele é muito celebrado no Oriente Médio. Em 1988, ele foi o primeiro escritor árabe a receber um Nobel de Literatura. Na revista Akhbar al-Adab, que era e ainda é um dos únicos periódicos de literatura em língua árabe, foi lançado justamente por conta do processo longo e dificultoso, desafiador da tradução através do Gamal Arritani, que era até 2011 o editor dessa revista, um número especial sobre a finalização da obra. Para vocês terem uma ideia, a tradução completa da recherche começou com um tradutor sírio, passou para o Egito, com o auxílio de alguns intelectuais franceses. Então, foi um esforço conjunto de 3 países. Mas ela levou exatamente 29 anos para ser completada.
fazendo alguns pontos aqui, o Gamal Haritani, ele foi também bastante premiado, então é digno de menção que, além de autor e historiador, ele recebeu um dos prêmios mais caros em termos de literatura do mundo árabe nos Emirados, chamado Prêmio Sheikh Zayed. Tradutores e interrupções eu chamo justamente por conta desse processo longo, né, de quase 3 décadas. Aqui nós vemos o Elias Badawi, que foi esse primeiro tradutor. Existe um atravessamento nas escolhas tradutórias do Elias Badawi, porque na primeira tentativa de tradução dele, quando ele começou com o Caminho de Swan, ele queria usar a tradução de dhikr, que em árabe significa lembrança. Lembrança dos tempos passados seria a primeira opção dele para traduzir. Com algumas discussões com outros colegas do meio literário, ele optou então por fazer a tradução similar à tradução que nós conhecemos, que é Em Busca do Tempo Perdido, Bahth, que é a palavra em árabe para procura, busca, ir atrás de, ir ao encontro de, mas é traduzido de maneira geral como em busca ou à procura do tempo perdido. Contudo, o Elias Badawi ele não conseguiu terminar a tradução. Ele fez, aí começam os atravessamentos. Ele fez a tradução do primeiro, do segundo e do terceiro volumes, e até a metade do quarto volume. No início dos anos 80, ele veio a falecer, e o Anton Makdisi e o Adib al-Hashmi, que eram também bastante conhecidos no meio intelectual árabe, deram continuidade ao trabalho e à tradução dele, tanto que são pessoas justamente muito celebradas no meio literário. E o que é bastante curioso é que eles foram bastante perseguidos por conta das suas posições políticas. Todas essas pessoas envolvidas com a tradução do Proust têm uma visão de mundo muito diferenciada do que o Islã, que é o regime, a moral vigente da região prega. Eram muito voltados para a fenomenologia de Russell, para o existencialismo, e faziam uma análise, inclusive, na escrita de alguns artigos, partindo desse pressuposto, e não de um pressuposto religioso que era muito vigente e ainda é bastante vigente no Oriente Médio. A partir desses atravessamentos, a gente tem um evento relacionado à tradução do quarto volume, o que atrapalhou bastante, e aí eu trago um questionamento para nós que trabalhamos com tradução: qual é a nossa posição diante de determinados impeditivos que surgem quando nós fazemos ou nos debruçamos diante de uma obra? Eu lembro de Saramago, quando ele diz que o autor ele torna a literatura nacional, mas o tradutor torna a literatura universal. Como nós, na posição de tradutores, podemos universalizar esse conhecimento ou essas obras tão fantásticas que a gente quer compartilhar de alguma maneira com outros sujeitos e outras culturas, e mesmo com a nossa, a partir do que eles sofreram de mais um atravessamento? Todas as menções do quarto volume, Sodoma e Gomorra, que tratavam de homossexualidade, foram, através do Comitê Árabe de Segurança Intelectual, banidas das traduções. Como? Qual é um questionamento que eu coloco na posição de tradutor, coloco para quem trabalha em tradução, para quem pesquisa tradução. De que maneira a gente pode exercer algum tipo de questionamento diante de um processo tão difícil que vem de um comitê extremamente conservador? Então, foi isso um desses, volto à palavra, um desses atravessamentos que a tradução levou para que demorasse também tanto tempo. Eu trouxe aqui de relato transformativo,
porque muitos intelectuais e pessoas que começaram a divulgar a obra de Proust no Oriente Médio se sentiram atravessadas e impactadas pela obra. Um desses relatos, vocês estão vendo na tela, mas eu vou ler para a gente poder compartilhar alguns pensamentos. Eu sou um romance em busca do tempo perdido. Quem escreveu isso foi Mahmoud Abbas, que hoje é o presidente da Autoridade Palestina. E ele escreveu esse relato, um relato extenso, que aqui eu trago apenas um recorte, um relato de quase 4 páginas, em 9 de 9 de 1978, exatamente um ano depois que a primeira tradução do Badawi foi lançada. O incrível é que agora, depois de chegar ao final da primeira parte, senti um vácuo, uma série de pensamentos dolorosos e uma estranha pressa para começar as outras partes, porque poderia me isolar do mundo exterior por um longo tempo. E não poderei abandoná-lo por horas. Meu pensamento permanecerá preso a ele, mesmo quando estiver com meus amigos, pois este foi um romance estranho e maravilhoso, que me jogou em um mundo sem caminhos e às vezes dezenas deles, e eu não sabia qual seguir. Um espaço transbordando de ideias e agora é jogado na minha frente como um espelho. Ele me reflete através de suas personalidades e análises, como estou jogando entre todos os tempos que passei na natureza, em que vivi entre o campo e a cidade, entre a infância e agora, pela forma como ele manipulou o tempo, descrevendo a natureza em suas várias formas. E não só Mahmoud Abbas, mas muitos outros intelectuais foram divulgando a obra proustiana na língua árabe, o que foi suscitando mais e mais e mais discussões dentro do meio acadêmico e foi culminando com a reedição em 1994. E nós temos mais uma edição que foi lançada aproximadamente em 2006, que é a edição completa. Para finalizar, eu gostaria de falar um pouquinho a respeito de como isso culmina na minha própria pesquisa de doutorado. Como eu falei no início, acho que eu ainda tenho alguns minutinhos. Como eu falei no início, eu trabalho muito a partir da autobiografia como um processo de resistência. Então, essas palavras, esses significantes, para usar um termo da psicanálise, existência, revolução, revolta, conflito, refúgio, exílio, existem muito e aparecem muito na linguagem do sujeito árabe, em suas autobiografias, nos escritos de si, na maneira como eles querem lutar contra assentamentos ilegais, imperialismo, colonialismo, enfim. A maneira como Proust traz, a maneira como Proust foi traduzido no universo árabe a partir de intelectuais que também propagavam essa resistência, essa revolta contra o status quo, esse refúgio, esse exílio contra, a partir desses atravessamentos de uma sociedade conservadora, vem muito ao encontro desse processo do que é ser tradutor e do que é traduzir, pelo menos na minha visão. Por isso que eu chamo aquele que olha o pôr do sol, resiste através da letra. A palavra árabe, uma das suas possíveis traduções, especialmente uma tradução poética, é essa, aquele que olha o pôr do sol, o nômade que olha o pôr do sol. E eu, finalizando, realmente, só uma palavra de um dos livros que eu utilizo na minha tese, que é do Atzik Rahimi, A Balada do Cálamo, para a gente refletir a respeito do nosso papel como tradução. Apenas a falta de palavras descrevendo meu exílio obseda-me, e nada mais. A ausência do verbo, solidão na língua. Aí está, é isso. Esse traço é o risco de minha solidão sobre a página em branco. Ele é o tropo de uma ausência no lugar onde se cruzam meu desejo e minha solidão. A ausência do outro, a ausência do corpo do outro. E uma das frases mais impactantes, o que me faz pensar muito nesse processo tradutório longo de Proust, em língua árabe é: não sou senão uma letra de tinta, luz e errância. E era isso que eu gostaria de trazer a vocês. Espero não ter estourado o tempo. Você foi exemplar e maravilhoso, adorei, né, gente? As falas foram maravilhosas, mas eu gostaria, inclusive, de pedir às pessoas que têm alguma pergunta, né, que possam até fazê-lo com áudio, né? A gente tem
algum tempo aí, né? Em princípio, digamos, 10, 15 minutos aí para uma conversa. Está aberto, então, o espaço para o debate. Eu gostaria só de começar, então, é claro que eu tenho vontade de perguntar para todos, mas para o Frederico, então, como está essa pesquisa? Você já encerrou? Você vai continuar abordando esse assunto? Como está isso? Sim, eu continuo muito, muito intenso. Tanto que eu uso essa palavra porque ela de fato faz parte da minha pesquisa. Foi um atravessamento imenso. Então eu estava fazendo a tradução de um crítico de Proust, né, o Charles Briand, e eu continuo fazendo porque esse é um trabalho que eu pretendo publicar mais tarde, a partir de algumas leituras da psicanálise e da filosofia. Mas para a tese, eu retornei às minhas origens, então eu fui justamente ao encontro desse processo da autobiografia árabe. Em um livro que foi publicado, perdão, e foi comentado pelo professor Jorge Safadi na década de 90, e eu consegui encontrar esse livro há alguns anos, que fala justamente sobre um palestino chamado Said Shukair, aonde ele saiu da Palestina, foi exilado no Líbano, voltou para a Palestina, foi para o Iraque e se refugiou no Brasil. Onde ele fala nessa autobiografia todo o processo de deslocamento que ele sofreu até chegar aqui e como foi a resistência durante a ocupação inglesa na Palestina e o que isso culminou com o processo filosófico e político do sionismo. Existe um outro livro que eu também estou traduzindo, mas daí não do árabe, do francês, que é da professora Maite Missani, que ela é egípcia, mas atualmente ela mora no Canadá, aonde ela chama de Chronique Nomade, onde ela traz algumas crônicas de vida, ela se coloca no texto para explicar quais foram os processos da Revolução Egípcia e como isso impactou na sociedade. Quando eu me deparei com a temática, e aí a professora Luciana tão gentilmente repassou o convite para participar do CELI France CEIFRAN 2020, eu fui atrás desse Proust árabe, vamos por assim, né? Porque é um conhecimento que nós não temos aqui no Ocidente. Nós temos muito uma visão que eu compartilho com o professor Eduardo Said, de que o Oriente foi uma criação nossa aqui do Ocidente, uma visão muito permeada pelos primeiros colonizadores, e aí nós acabamos reproduzindo e replicando essas ideias e não dando vez a essa voz árabe que diga-se de si mesmo. Então, eu parto muito desse princípio de que a autobiografia é um processo que isso faz parte da minha tese, que eu estou tentando criar filosoficamente a partir da ética dos afetos do Spinoza, que é pensar a autobiografia como uma nova possibilidade de calimorfia ou de grafomorfia. É uma mudança na escrita de si, uma criação de novas identidades e novas singularidades a partir do autotexto. Eu me digo e me transformo, eu me escrevo e me inscrevo, a minha letra diz quem eu sou. E isso tudo é atravessado pela tradução, porque nós fazemos parte desse processo. Ao traduzir, nós colocamos a nossa singularidade ali, nós colocamos uma parte, um fragmento das nossas identidades que foram construídas ao longo do tempo, a partir desses atravessamentos da ética dos afetos, e tudo isso tem, nesse caldeirão, nós acabamos fazendo todo um novo processo e novas possibilidades criativas da escrita. Então, é nessa esteira que eu estou indo. Vamos ver o que vai sair disso, né, professora? Já está saindo muita coisa boa, né? Eu não sei se você está percebendo o chat, mas tem muitos comentários rápidos e muitos elogios, né? A Ionara diz: inverteram a ordem, já que o Oriente dominava o mundo antes do Ocidente, desde então querem apagar ou diminuir a importância do Oriente para o mundo.
Mas quando você fala nessa questão como traduzir Sodoma e Gomorra numa sociedade que é extremamente opressora da questão da sexualidade, do gênero, enfim, pelo menos na literatura escrita vinda do Ocidente, né? Sim, essa foi a minha questão. Quando eu me deparei com essa informação do Comitê Árabe, foi a primeira pergunta que emergiu. Como nós, tradutores, podemos trabalhar com esse impeditivo? Porque existe uma agência, um agenciamento, um dispositivo vigente, moralizante, governamental, que nos diz, não, você não pode publicar isso, você traduziu tudo bem, mas isso vai ser retirado, isso vai ser apagado. Aí a gente entra no apagamento da subjetividade do tradutor ali e também no apagamento do autor ao mesmo tempo, porque aquilo não pode ser publicado, justamente porque, aí eu não vou entrar no imperativo categórico do Kant, mas existe uma moralidade vigente que cria uma barreira para o trabalho do tradutor, para o trabalho do autor. Então, é um questionamento que eu ainda estou me fazendo. Como um tradutor lida com isso? Ele cria mecanismos para tangenciar, ele faz novas escolhas, é o tradutor e traditore, a gente trai o quê? Como nós podemos ultrapassar essa linha? A gente ultrapassa essas barreiras ou não? Qual é o nosso papel? Então, eu ainda me questiono, não sei lhe dizer alguma resposta concreta, mas me questiono. Nesse caso, me parece realmente um impasse, né? Mas o Carlos Eduardo está fazendo uma pergunta. Carlos Eduardo, você pode fazer a pergunta de viva voz, se você quiser. Carlos Eduardo. Então, eu vou ler. Frederico de que... Não, eu só ia responder ali a Ionara, que ela falou, né? Inverteram a ordem, já que o Oriente dominava o mundo antes do Ocidente. Isso é uma verdade absoluta, porque grande parte, principalmente da filosofia, se nós conhecemos hoje no Ocidente, Platão, Aristóteles, Sócrates, foi em grande parte dos primeiros filósofos árabes que partiram da falsafa para mostrar, principalmente com a evasão dos mouros na Península Ibérica, que levaram esse conhecimento da filosofia grega a partir da filosofia árabe para o Ocidente. E aí esse universo, Império Otomano, enfim, que isso foi trazido por vários autores, o Ilan Pappé fala sobre isso, o Albert Hourani fala sobre isso, mais recentemente o Said Tenório também traz isso quando ele fala sobre a Palestina. Isso é muito claro, né? O Ocidente, o imperialismo ocidental, e principalmente no pós-guerra, um pouco antes até, no final do 19, quando o sionismo foi tomando foi nascendo os primeiros germes do sionismo, isso foi invadindo o Oriente e invertendo, exatamente como a Ionara fala. Bom, eu vou então ler a pergunta do Carlos Eduardo Queiroz, que esteve conosco na segunda-feira, mas ele disse que ele agora não pode participar oralmente. Então, eu vou ler a pergunta e vai ser, infelizmente, a última pergunta por causa do tempo, tá? Então, Frederico, de que maneira a censura das cenas sobre a homossexualidade interfere no entendimento do conjunto da obra de Proust no mundo árabe? Eu acredito que eu suponho, tenho alguns palpites sobre a possibilidade de que as traduções literais, sem o recorte dos comitês de controle intelectual, possam circular de maneira obscura para fazer com que algumas pessoas tenham acesso, e isso acontece. Existe uma autobiografia de um escritor, por exemplo, o Mohamed Choukri. Ele era marroquino, ele lançou uma autobiografia que foi traduzida no Brasil no início da década de 80. Ele foi simplesmente banido do mundo árabe, e a primeira tradução que foi feita dele foi na França. Da França ela se espargiu. Então, a partir desse processo meio obscuro,
a gente pode perceber de como funciona. Então, o entendimento do conjunto da obra de Proust, sem esse recorte da homossexualidade, talvez ele seja possível, eu presumo, a partir de outras biografias que vão nesse sentido, como a do Muhammad Shukri ou do Abdel Attahia, que também passaram por esse mesmo problema, é justamente essa clandestinidade. E aí, nessa clandestinidade, os estudantes, os pesquisadores podem, talvez, trazer do clandestino à luz. E aí a gente consegue discutir como a gente consegue fazer com essas obras que foram traduzidas para o francês, para o inglês, para o alemão, e aí sim a gente poder compreender como o mundo árabe, que tem ainda, principalmente nos países confessionais, isso faz parte da cultura deles, mas os países confessionais têm esse controle dessa moralidade muito intenso. Então, eu acredito que é possível a partir de um processo meio clandestino, vamos por assim. Mas atrapalha? De certa forma, a gente não consegue apreender a totalidade. Na minha visão, a gente não aprende a totalidade por conta da proibição. Sempre que existe uma proibição, existe uma barreira que faz com que você não compreenda exatamente todos os afetos daquela obra. Mas o clandestino, ele sempre trabalha para que a gente tenha algum tipo de acesso. E isso é interessante, é uma reflexão. Bom, eu agradeço muito a todos. Infelizmente, está na nossa hora, porque entre uma mesa e outra tem que ter o tempo da gravação e de preparação da próxima mesa. Então, a próxima mesa começa às 5 da tarde e vai continuar com a temática da tradução. Então, vocês são todos convidados a continuar conosco, tá? Mas eu agradeço muito a participação do público, dos palestrantes, foi um prazer enorme. Infelizmente, não deu tempo para conversar mais, mas fica, então, para o ano que vem, a gente continua, tá? Lembrando, só mais ou menos respondendo a uns comentários laterais aí, a nossa intenção é publicar no YouTube, né, cada mês individualmente, a gente vai requerer autorização dos participantes para isso, então em breve a gente deve poder publicar isso, tornar disponível no YouTube e assim como publicar no e-book, todo ano a gente publica um e-book com os textos daqueles que quiserem né, escrever artigos que se tornam então capítulos de um livro. Então, quem perdeu alguma coisa das palestras vai poder ler, né, o conjunto dos textos, vai ser um prazer, então, continuar nesses 2 outros processos, que é a manutenção no YouTube, né, a gente vai poder reassistir e vai poder, então, ler mais adiante. Eu agradeço muito a todos e até a próxima mesa e última, né, com essa última mesa, então, a gente vai encerrar o evento, tá? Muito obrigada, até breve. Obrigado, Luciana, pela oportunidade.